Eu falo agora ao vivo com o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Ô Bruno, seja bem-vindo ao Rádio Vivo da Itatiaia, seja bem-vindo à sua terrinha Belo Horizonte. Bom dia, Bruno. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, um prazer sempre falar com a Itatiaia da minha terra. Você tá morando em Brasília tem quanto tempo, Bruno? Você fica aqui lá, né? Eu nunca perco a raiz, né, mineira, né? Mineiro é o povo que menos sai do estado e quando sai, volta, né? Então, eu moro em Brasília, mas vivo aí por BH, revendo a família. Ô Bruno, a gente noticiou com tristeza hoje que o Brasil continua muito mal no índice de percepção da corrupção. De 182 países, estamos no lugar de número 107. Tem uma causa específica ou é a junção de atos do Congresso, emendas parlamentares, suspeitas de juiz da Suprema Corte? Quer dizer, é um atuar de coisas? O índice de percepção da corrupção é o principal medidor da corrupção no mundo, né? Ele é usado desde 1995 e ele tem um desafio que é medir um fenômeno invisível, né? A corrupção que a gente pode ver e medir concretamente, contar os casos, é a corrupção que deu errado. A corrupção que deu certo, ela fica invisível, ela ou está dando certo e acontecendo abaixo do radar. Então a gente tem que usar uma aproximação, e a aproximação é a percepção, por isso está no nome, índice de percepção da corrupção, a percepção de especialistas, né? Então a gente tem várias consultas, são 13 pesquisas feitas que são compiladas entre investidores, acadêmicos, juristas, especialistas sobre os países, né? Como você disse, 182 países, é o mais abrangente medidor no mundo. E o caso brasileiro é muito triste porque nós estamos estagnados numa posição péssima, né? Uma posição 107ª posição, algo completamente incongruente com a importância do Brasil que deveria ter no mundo, né? Esse quadro, o índice não tem uma explicação individual, direta de algum evento. Na verdade, é um sistema de coisas e no ano passado a gente viu, o ano foi marcado do início ao fim de esquemas de corrupção, grandes escândalos, né? Nós tivemos aí o início do ano, esquema de corrupção, venda de sentença no STJ, desvios de emendas, depois tivemos a maior fraude bancária da história, tivemos a maior fraude previdenciária da história, com Master e INSS, depois as denúncias sobre ministros do Supremo, né, as relações suspeitas com réus e empresas investigadas no próprio Supremo, né? Então, são responsabilidades compartilhadas entre os três poderes, né? Ô Bruno, o Elias Santos, também radialista, que você conhece bem daqui, que é professor, quer fazer uma pergunta para você. Bruno, bom dia, tudo bem com você? Aqui é o Elias. Bruno, tudo bem, Elias? Tudo bom. A gente fica sabendo de muita ação, né, da Polícia Federal, são ações, né? A Polícia Federal está ativa o tempo inteiro com relação à corrupção, mas não chega-se ali ao final da coisa, né? Até se apontam as pessoas responsáveis e tal, mas a gente não vê a punição. Bruno, mediante essa situação toda, qual que é a saída para a gente poder diminuir essa corrupção, a sensação de corrupção no nosso país depois de tantos anos assim, hein? Elias, você tocou num ponto muito importante e você descreveu bem, né? A coisa parece que começa com investigações da Polícia Federal, a gente vê todos esses casos, essas operações sem desconto, Operação Carbono Oculto, uma série, né? Inclusive Minas Gerais, com a Operação Rejeito, né? Que foi muito também grave o que se viu na área de mineração, e a gente não vê o resultado final, né? E onde deve estar o resultado final? No Judiciário, né? Isso vem a investigação, vai para o Ministério Público, o Ministério Público deve, quando necessário, apresentar uma denúncia, mas depois tem que ser julgado e, eventualmente, com as provas condenado. É isso que a gente não vê, na maioria dos casos, né? O problema principal nesse aspecto, ele hoje reside no Poder Judiciário, né? E principalmente nos tribunais superiores em Brasília, em especial o STF, né? Para vocês terem ideia, o esquema da Odebrecht, há 2 anos o ministro Toffoli ele anulou em decisão monocrática, sozinho, uma canetada, todas as provas
da leniência da Odebrecht, o maior esquema de corrupção transnacional da história. Ele anulou sozinho numa canetada. Tem 2 anos que o Supremo sequer revisou os recursos. 2 anos sem revisar os recursos do Ministério Público. Enquanto isso, nessa decisão monocrática, centenas de réus, inclusive confessos, estão tendo os processos anulados, as condenações anuladas, no Brasil e fora do Brasil. A gente teve aí no ano passado o caso vergonhoso da ex-primeira-dama do Peru, vindo para o Brasil para um salvo-conduto de impunidade, um porto seguro de impunidade no Brasil, com um avião da FAB. Foi buscá-la, condenada, para trazer para o Brasil. Chegou aqui, o Toffoli tomou uma decisão favorável a ela. Então, tem um problema muito grave, né, no Poder Judiciário. Mas a gente tem que tomar cuidado também, que o Poder Judiciário é um poder importantíssimo para o nosso sistema, para a democracia. A gente não pode atacar a instituição, tem que atacar os problemas, as pessoas que estão destruindo a credibilidade do Supremo, etc. Né? Então, é muito importante a gente lutar para transformar isso. E a gente tem uma boa oportunidade. Tem um juiz agora, muito respeitado, que é o Edson Fachin, né, como presidente do Supremo, que quer colocar lá um código de ética, código de conduta. Vai resolver a situação toda com o código de ética? Claro que não. O problema é muito mais embaixo, muito mais profundo. Mas se a sociedade se unir em torno desse código e dessa transformação, aí pode forçar uma mudança verdadeira de práticas e de cultura judiciária, né, no Brasil. Ô Bruno, dentro do quadro Conversa de Geração que temos no nosso Jornal da Itatiaia, um colega hoje disse o seguinte: tá bom, tem aí a percepção, e daí? Eu disse para ele, daí que ou a gente vota melhor em outubro ou não muda isso nunca, é por aí? Exatamente, Eduardo, a gente tem a maior arma de combate à corrupção, que é o voto. A gente ainda está, alguns criticam, falam que existe uma ditadura hoje. Eu não vejo assim, né? Apesar de vários problemas, tem países aí que as pessoas não podem votar, escolher o governante, ou são reprimidas, né, de toda forma, de forma violenta. Aqui no Brasil tem vários problemas na nossa democracia, mas a gente ainda pode, em outubro, fazer a diferença, votando, olhando para o histórico do candidato, né? Será que ele votou pela PEC da blindagem lá no ano passado? Será que ele votou para abrir uma CPI para investigar casos importantes como o Banco Master? O que eles fizeram, né? Tem que dar uma estudada, ver o histórico da pessoa, claro, com a sua preferência, você é de direita, de esquerda, não importa, mas tem que ter um padrão mínimo de integridade. Isso deve ser o padrão mínimo. E é necessário que a pessoa olhe esse histórico e veja se tem denúncias de corrupção, se está respondendo processos. Precisa de uma informação para orientar o voto, e aí a gente pode fazer uma diferença muito grande. Ô Bruno, posso fazer uma pergunta, Du? Ô Bruno, sobre essa questão da percepção, né, a pesquisa que vocês trazem, esse estudo, ele confirma uma sensação que a grande parte dos brasileiros já tem, de que por aqui a corrupção acontece em grande quantidade. Infelizmente, a gente está um pouco até acostumado com essa informação, né? Não é uma coisa que espanta muitos brasileiros mais. Parece que a gente já se adaptou a entender ou aceitar que em todas as nossas esferas há corrupção. Para que essa sensação ela não se solidifique e que a gente de fato entenda que nós podemos mudar essa realidade, o estudo ele tenta mostrar algum outro caminho, assim, tenta nos chamar a atenção para mudar a rota, ou é confirmar aquilo que a gente suspeita, sente, acredita? É fundamental. A pior coisa para o combate à corrupção é a normalização da corrupção, né? Quando isso passa a ser visto como um fato da natureza, como se a gente não pudesse mudar essa situação, tivesse condenado a isso. Nós não estamos condenados a isso, né? Tem países que conseguiram reverter essa situação e nós podemos perfeitamente, não é de hoje para amanhã, mas nós podemos sim entrar num caminho muito melhor, né? Eu gosto de dar um exemplo recente. No ano passado, quando a sociedade resolveu se unir e protestar verdadeiramente com a PEC da blindagem, quando aquele absurdo foi proposto na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara dos Deputados, a sociedade se uniu, protestou e conseguiu reverter esse retrocesso, né? Foi barrado por unanimidade na CCJ do Senado, né? Então derrubou aquilo lá, a sociedade expressou, não aceito. Então nós temos que
também nos unir, porque essa polarização, né, é bolsonarista, é lulista, isso é um grande desafio para o combate à corrupção, porque o lulista não aceita a corrupção que está, né, não acredita na corrupção, nas denúncias do seu lado, o bolsonarista não acredita nas denúncias do seu lado, e não se unem, né, e o país precisa, para ter força, a união da sociedade em defesa dos seus interesses. Então, um caminho que é apontado no relatório, chamando a atenção para a importância dessa superação, dessa polarização pela sociedade e aproveitar uma oportunidade de algumas lideranças que estão mobilizando para mudar alguma coisa. Por exemplo, esse movimento no Supremo pelo Código de Ética. Como eu disse, o Código de Ética não vai mudar tudo sozinho, mas se ele vier acompanhado de um movimento massivo da sociedade, ele vira algo transformador, né? Então, não é um papel ali, o Código de Ética, mas é a força social que tem que estar por trás daquele código. Bruno, muito obrigado pela atenção. Só para fechar, outra convidada nossa nessa manhã, a administradora Rose Marchetti, também quer fazer uma pergunta. Bom dia, Bruno. Prazer falar com você. Bom dia. Queria saber de forma concreta o que isso impacta na nossa vida como cidadão comum. Essa estagnação, né, dessa pontuação. Sim. Aí. Impacta em muitos níveis, né? Impacta, por exemplo, na chegada de investimento ao Brasil, né? O investidor, ele usa também o índice de percepção da corrupção, ele é amplamente usado por multinacionais para avaliar o risco de determinados mercados. Então, às vezes, o investimento não é que não chega ao Brasil, mas se ele chegar, ele tem que vir com uma série de seguros, de departamentos jurídicos, investimento em compliance e tudo que torna o negócio mais caro, mais custoso, né? É um custo de negócio que sobe muito com um ambiente de alto risco de corrupção, né? Então tem um impacto econômico direto, o impacto de investimento público, a gente viu o novo PAC agora, um desastre de transparência, né? Então as emendas estão explodindo a corrupção em municípios no Brasil inteiro, né? As emendas, essa farra das emendas, ela tem impacto em pelo menos 3 níveis, ela explode a corrupção em municípios, ela distorce a competição eleitoral e ela tem um rombo nas contas fiscais do país, né? E individualmente, essa corrupção que a gente vê aí, muitas vezes as vítimas têm nome e sobrenome. A gente vê o esquema do INSS defraudou fundos de pensão de vários estados, foram usados no esquema do Banco Master. No final das contas lá, quem vai pagar é o aposentado. O aposentado da Caixa Econômica, da FUNCEF, até hoje está pagando 30% todo mês no contra-cheque, pagando conta da corrupção lá da JIF, dos esquemas revelados lá durante a Lava Jato, né? E outros. É impressionante como os aposentados no Brasil são vítimas recorrentes. INSS, Lava Jato e agora o Master, né? São vítimas contumazes, normalmente os mais frágeis da sociedade. Muito obrigado, não desanima não, continua firme aí, quando vier Belô, passa aqui pra gente prosear ao vivo aqui no estúdio. Um abraço, Bruno! Um grande abraço, vamos continuar na luta. Ele é o Bruno Brandão, mineiro aqui do João, aqui do Anchieta, que é o diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Ô, Rose, eu não vou lembrar o nome do comentarista aqui, lá da Globo News. Quais são lá? Lá tem o Valdo, o Merval, aquele outro que casou com a Júlia do Alibe. Me falaram que eles são casados. Tem um lá que é casado com a Júlia do Alibe. Bom, o nome dele eu lembro daqui a pouco. É menos importante que o que ele falou. Ele está sugerindo, Rosa, a gente combinar no Brasil de separar 10% de tudo que o país tem e gasta do PIB, né? Para corrupção. Fala assim, vocês têm 10% para vocês roubar. E vão tocar no resto, porque senão não vai. Nossa, mãe. Mas legalizar a corrupção, o que ele falou, normalizar e legalizar é triste, né? A gente chegar nesse ponto. É um absurdo, Elias, mas podia ser eu sair e assim, toma aqui esses 10 aqui pra vocês não roubar mais. Porque... Isso já acontece, né, Eduardo? A gente sabe. Não é oficializar. Não é oficializado. Mas realmente eu tô com você, Rose. A gente precisa, né, pelo menos assim, num microfone como esse da Itatiaia, que é um microfone muito poderoso, muito respeitado, a gente não pode aceitar isso, né? Achar que é natural, igual a Fernanda fez a pergunta. Não dá. Você que tá escutando o Rádio Vivo, que é um programa alegre, mais dinâmico, fala assim, mas eles gastaram muito tempo com esse cara aí. Por quê? Nós estamos dizendo para você que, numa escala de 0 a 182,
o nosso país é o de número 107 no índice de percepção da corrupção. Ou seja, estão roubando demais. Isso prejudica o investimento, porque quem está lá fora, eu vou investir nesse país. Não, eles vão roubar, eles vão tomar metade do dinheiro que eu tenho para investir na corrupção. Então, nós temos um caminho, gente, um caminho. Eu não quero saber se você é direita, esquerda, se está em cima do muro, eu só te peço mais uma vez para votar bem em outubro. Ah, Eduardo, você tem essa conversa fiada. Votar bem em quem? Em quem o seu coração mandar e a sua consciência permitir. Não repita o voto se o seu candidato se frustrou. Eu vou manifestar aqui agora. Tá precisando de falar isso, desabafar. Eu vou manifestar o estranhamento aqui de uma licença que tirou o deputado federal, de que eu gosto, respeito, admiro, o Ayrara. Esse símbolo dos bombeiros ganhou a eleição, ele licenciou. O suplente dele se licenciou e um empresário que eu também respeito, que é o centro empreendedor, que é doido para ser deputado, foi lá e assumiu. O Ayrara, depois você manda um zap para mim explicando por que foi, que licença foi essa.